O gol do Lucas foi com a mão ou não? No Morumbi, no meio de semana. Como o corintiano bateu na mão. Agora, se foi pênalti ou não, é um outro problema. Não perdemos por causa disso, não tem que chorar por causa disso. Já fomos beneficiados, já fomos prejudicados. Então, não vou dizer se foi pênalti, cada um tem uma interpretação. Isso que é o bonito do futebol. O que eu acho que aconteceu é que o Corinthians tem que ter uma atitude diferente quando chegou no Morumbi. Não pode chegar atrasado, tem que cobrar policiamento, tem que cobrar o São Paulo. Não pode acontecer o que aconteceu, que há anos já não acontecia mais. Então, eu acho que o Corinthians tinha que ter atrasado o jogo no mínimo 1 hora, ter feito escândalo lá que não ia jogar e fazer alguma coisa. Mas tem que saber o momento que estava lá vivendo também os dirigentes para saber as atitudes que iam tomar. E aí vale também a percepção do setorista, o Salazar, o Eduardo Afonso. E ele cita o desgaste físico também, né? Desgaste físico. Procede esse abalo emocional quando ele acaba falando sobre isso? Já que a cabeça joga tanto quanto os pés, sem dúvida nenhuma, uma desclassificação para um rival que foi uma decisão, sem dúvida nenhuma que abala, sim. Emocionalmente o time dá uma caída, tá? Só que o Vanderlei, né? Ele tem as opções, né? Ele tem vários jogadores da base bons, né? Que ele optou para colocar contra o Cruzeiro. E o time foi bem, pô. Mas é isso que é gozado. Na Europa, Fazem isso. quando fazem isso, é projeto. É planejamento, é estrutura. Pô, o Corinthians tem 30, 32 jogadores. É isso aí. Não tem O como. que tiver melhor mentalmente, fisicamente, e o que o treinador achar que tem que pôr, não é titular ou reserva. É o jogador do Corinthians, os caras recebem salário, estão lá treinando todo dia. E outro detalhe, né? É uma coisa que tem que ser elogiada, é essa meca. Não só o Corinthians, vários times estão fazendo isso. É até interessante, porque você tá aparecendo um monte de garoto novo aí. Faltam 5 jogos para um título. O Corinthians não vai cair no Campeonato Brasileiro. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair? Não vai cair. Não vai cair. O que não Nós pode é temos que largar o empenhar. brasileiro. Exato. Não pode largar, mas não vai cair. Até por causa da vaga na Copa do Brasil de 2024. Precisa garantir a Mas vaga. hoje ele tem que pensar na Copa Sul-Americana. 5 partidas para levantar um título, para ir para a Libertadores. Edu, mas o que chama atenção, a gente estava no Morumbi cobrindo essa semifinal do Corinthians com o São Paulo, eu e o Edu. Salazar, enquanto você vai falando, ô diretor, coloca a tabela do campeonato, a parte baixa, pra gente avaliar. Depois a gente vai passar a tabela no geral, vamos ver como é que está o Corinthians, enquanto eles continuam discutindo. Aí, Lembrando o que Andrés falou, cuidado. Lembrando que o Corinthians tem um jogo a menos. O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. Não tem mais jogo fácil. Não E tem. É óbvio que se olhar tecnicamente falando o que tá, o Corinthians dificilmente vai passar o sufoco. Mas tem que ficar esperto. Tem uma Até porque eu já passei por isso. Tem uma Outra ocasião, né? Tem uma Não curiosidade quando caiu. sobre isso. Em 2019, Sim. em 2020. 18 foi uma coisa também. 19, Esse ano os 20 foi dois já pior. caíram. Sim. Só os dois já caíram. América e Coritiba já foram. O Corinthians está ali, não vai cair entre os outros E o dois. Corinthians jogou, tem uma coisa. Assim que aconteceu isso, o Duílio se mete em tudo, menos na escalação do time. Então ele pode ter falado, olha, atenção com o brasileiro, temos que ganhar, temos que subir, mas olha, a Sul-Americana está aí perto. Mas, escala reserva, escala titular. Falou Até isso. porque não tem mais a Copa do Quem Brasil, falou né? isso, quem fez isso foi o treinador. Com a metodologia dele, com o pensamento dele. E aí, Milê? Sem dúvida nenhuma, o Vanderlei é um treinador corporativo, né? Ele, como o Vanderlei falou, o André disse, bem dito, o planejamento, você se discute com a diretoria, com o presidente, com o assessor que seja, normal, isso é uma coisa super normal. Agora, na escalação, dentro de campo, a soberania do treinador, o Vanderlei não abre mão disso nunca, e nenhum treinador tem que abrir mão disso, entendeu? Então, acho que são duas coisas distintas, né? Por isso que ele falou assim, olha, eu conversei com o presidente, com a diretoria, olha, quer dizer, planejamento, agora, escalação é outra coisa. Até porque o futebol é muito caro para uma única cabeça Exato. definir. Muito caro para você jogar com dinheiro e com a emoção de tanta torcida. Então você tem que ter um consenso de E todos. Jogou Bruno Mendes, vinha titular ou não? Bem, às vezes. Moscardo vinha... Às vezes não. Contra o São Paulo ele foi titular. Aliás, eu Ele queria. jogou Aliás, bem, eu- hein? Moscardo, bom jogador. É hein? bom jogador. Moscardo Aliás, vinha uma- titular. O Matias, todo mundo reclamando que é titular, não jogou. Agora Mas vocês é reclamaram machucado. porque ele não jogou. Mas agora uma curiosidade, né? O Vanderlei, pergunta inclusive do José Paz, que a gente fez na coletiva no Morumbi. Por que não jogou o Moscardo? O Moscardo estava completamente fora de sintonia. Mas é isso, Foi o que Mos- disse o Vanderlei. O cara entra no Mineirão, arrebenta Mas 3 dias depois. mas 3 uma- dias antes ele não tinha sintonia. Mas 3 dias depois é 4 treinos. Ah, não é. 3 dias depois são 4 Vocês estão de brincadeira. Não, peraí. Vocês estão... Ô, Salah, você Ô, André. é macaco velho no futebol, meu. Então, mas O 4 Moscardo treinos tava- o cara o ganha Moscardo- sintonia pra jogar Não, e... o Moscardo veio de uma cirurgia, fez 6 treinos, Não voltou ainda na sua forma. jogou no São, contra o São Paulo, Curitiba. um jogo outro meio tempo. Curitiba. Contra o São Paulo teve mais 3 treinos. Sim, não tá em forma e se ainda. ele, não, perdeu, tá tudo errado. Se ele tivesse colocado o Moscardo Tivesse ganho. e tivesse ganho, não tivesse ganho, tá bem? Olha, foi por um moleque que tá voltando de cirurgia. Vou colocar o Mosquito.
Sim, e ele colocou o Mosquito, que é um bom jogador, porque no individual ele é muito bom, agressivo, objetivo, e ele acabou fazendo gol de Isso, empate. tem que tomar cuidado, porque tá voltando aí de Exatamente, 10, um ano praticamente exatamente. O parado. Vanderlei tá 10 meses. fazendo um bom trabalho, Andrés? Lógico que tá, pô. As pessoas questionam muito, tá velho e tal. Gente, o futebol não mudou. Você acha que o Vanderlei ficou aí 1 ano, 2, 3 anos sem trabalhar? Você acha que ele não acompanhava tudo que estava acontecendo no planeta futebol, pô? É que nem o jornalista mais antigo e o jornalista mais novo. O jornalista mais antigo, ele pode ter uma casca mais dura e perceber alguma coisa que o jovem ainda não percebe. Mas a capacidade é praticamente a mesma. Não é porque ele é mais velho ou mais novo que é... Todo no mundo, futebol é igual. todo mundo aprendendo com todo mundo. Ele vai cometer erros e comete erros, lógico que comete. Ele tem que tomar Igual decisões todo todo mundo. dia. Isso é Agora, besteira. não é porque é o Vanderlei, porque é velho, porque é não sei o quê. Não, Pô, isso aí é besteira. Agora, ô Camerês, quer ver? Ó, deixa eu chegar aqui. Eu abri o programa e mudei um pouco, de forma diferente. Logo na abertura, fiz uma pergunta pro Andrés. Falei, Andrés, o gol do Lucas foi com a mão? Né? Porque tem muitas imagens circulando aí, aquela história toda. Houve o toque na mão. O Andrés foi muito claro, né? O Corinthians não perdeu por isso. É muita polêmica e interpretação. Tem gente que qualquer falta, qualquer clube reclama a barbaridade. O Corinthians nem reclamou.